Olá, irmãos, sejam bem-vindos e bem-vindas a este momento de estudo semanal, tempo que estamos dedicando ao estudo da Palavra de Deus e à comunicação com o grande público. Antes, porém, como sempre faço, gostaria de estar orando por alguns pedidos de oração. Eu gostaria de continuar insistindo com os irmãos para estarem colocando diante do Senhor a vida do pastor Leonardo Costa. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Rio das Ostras. Ele está com Covid, em estado preocupante, e toda a família está contaminada. Toda a família apresentou-se positiva para esse mal tão avassalador. Estejamos orando por ele, por sua igreja, por toda a família, pelos seus parentes, para que Deus possa estar confortando o coração e fazendo acontecer na vida dele exatamente aquilo que Deus tem planejado para o seu servo. Oremos também, irmãos, pela nossa cidade, pelas autoridades de nossa cidade, pela situação econômica do Brasil, pelos dirigentes de nosso Estado e também da nação brasileira. Estejamos orando por essa gente, pelas autoridades nos vários níveis de governo, para que eles possam encontrar um norte, a fim de levar este país a uma situação tranquilizadora e próspera nos próximos anos, para que o povo brasileiro possa viver um estado de alegria, de prazer e orgulhar-se, como já o fizemos no passado, de ser brasileiro. Ore também, irmãos, pela Convenção Batista Carioca, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Fluminense, e pelo povo cristão, do modo geral, cristão evangélico, em nosso país, para que possamos nos posicionar como igreja do Senhor e anunciar a palavra com ousadia, mudando esse estado de miséria pecaminosa que está graçando as nossas famílias e a nação brasileira. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio deste encontro, a alegria, Senhor, de ministrarmos a Tua palavra a pessoas e corações tão queridos e queridas, e alguns até que não conhecemos, mas o Senhor, pelo Teu cuidado, vai fazer chegar até eles esta mensagem. Pai, queremos pedir em favor dos enfermos, especialmente o Teu servo, pastor, que está acamado e com toda a sua família. Também pedimos, ó Pai, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Senhor, tenha piedade desta terra tão abençoada, mas que está se desviando tanto, Senhor, da Tua presença, da Tua palavra. Abençoa-nos como igreja, como o povo Teu, para nos posicionarmos, ó Pai, como porta-vozes, como farol, a iluminar esses corações em trevas e dar uma orientação que seja segundo o Teu querer, para que este povo possa viver um momento feliz e de alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Continuo insistindo especialmente com os membros da igreja, para que possam estar enviando suas ofertas para a nossa conta bancária, através do Pix ou do QR Code, ou trazendo aqui na Secretaria da Igreja, para que os irmãos das finanças possam organizar as finanças da igreja e nós possamos continuar pagando, como estamos, as dívidas, os compromissos que a igreja tem assumido. Especialmente nesse tempo moderno de comunicação através da mídia, nós precisamos constantemente comprar aparelhos para poder fazer chegar bem e adequadamente a mensagem
a tantos corações necessitados. Esteja, portanto, irmão, contribuindo com a sua igreja. Passemos, amados, ao estudo desta noite, ou desta oportunidade. Estamos focalizando a escatologia, e nessa oportunidade do estudo de hoje, eu quero focalizar as profecias escatológicas. Nós estaremos, na verdade, focalizando hoje e nas próximas semanas nesse assunto doutrinário de máxima importância, aos acontecimentos escatológicos do final dos tempos, e que, portanto, implica em fatos que se relacionam com a história futura da igreja, segundo planejado pelo Senhor Jesus Cristo ao longo dos séculos. A Bíblia revela que esse mundo passará, que os céus e a terra que hoje existem, pela mesma palavra que os trouxe à existência, deixarão de existir. 1 Coríntios 7:31 e 2 Pedro 3:7. Deus colocou, meus queridos, minhas queridas, na Bíblia, Deus colocou a Bíblia em nossas mãos para nos fazer conhecer a verdade. E é pelas profecias escatológicas que Deus nos faz saber o que vai acontecer com esse planeta agora, o que está acontecendo agora, e acontecerá em um futuro não tão distante, que está relacionado com muitos avisos, especialmente no livro de Apocalipse. Amós, um dos profetas menores, disse: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus servos, os profetas, para que ele o revele. Amós estava dizendo que o Senhor não faz nada sem que nós, os servos, sejamos avisados do que ele vai fazer em relação às coisas relacionadas a esse mundo e à nossa vida. Amós capítulo 3, versículo 7. Jesus também disse, ele disse que toda a palavra de Deus se cumprirá, e toda a profecia bíblica, portanto, se cumprirá. Mateus 5:18. Inúmeras, meus queridos, inúmeras são as profecias que já se cumpriram fiel e literalmente, especialmente aquelas que no Velho Testamento apontavam para o primeiro advento, morte, nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Mas há ainda muitas outras profecias que aguardam o cumprimento, e estas estão relacionadas com o segundo advento de Cristo, seu reino milenar e o juízo final. A Bíblia afirma que toda a profecia não cumprida infalivelmente se cumprirá. Como sabemos, a Bíblia, meus irmãos, é um produto do Espírito Santo. Não pense, não imagine o irmão, a irmã, que será possível entendê-la só porque é um crente antigo, ou porque é culto, ou porque possui uma escolaridade superior, ou porque estudou teologia em algum curso ou seminário. O Espírito Santo é quem conhece os mistérios de Deus, e é Ele o intérprete da Bíblia, e é Ele que os revela a nós. Se você não procurar a afinidade com Ele, com o Espírito Santo, você não vai entender a sua palavra. Como é que está a sua relação com o Espírito Santo? Você entra nos lugares que ele pode entrar? Você lê e vê o que ele pode ver? Há muitos crentes em nossas igrejas, meus irmãos, que não sabem, não conseguem distinguir os eventos bíblicos escatológicos que ocorrerão no final do presente tempo da igreja, que ocorrerão assim que a igreja for arrebatada da terra.
E essa falta de conhecimento acaba por proporcionar interpretações absurdas, erros grosseiros na análise dos textos escatológicos. Há irmãos em nossas igrejas, portadores de excelente conhecimento bíblico, mas que, infelizmente, desconhecem o contexto bíblico escatológico e que até comentam os textos escatológicos, mas os textos avulsos, soltos, desordenados, desarrumados dos demais textos bíblicos. Alguns até procuram conhecer especulativamente tais textos, mas sem qualquer intenção de interpretá-los como aviso divino sobre o que está para acontecer com eles, como crentes, com a igreja que está para ser arrebatada, com a humanidade que irá a juízo, o juízo eterno. Irmãos, segundo Paulo escreveu a Timóteo, há muita diferença entre amar o assunto referente à volta do Senhor e especular sobre a sua volta. Leia lá, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Um fator de preocupação com relação à escatologia, doutrina relacionada à volta de Cristo e juízo final com a destruição deste planeta, está relacionado aos falsos ensinos sobre essa doutrina bíblica. Há muitos falsos mestres tentando ensinar ao povo de Deus heresias sobre o assunto escatologia. Falsos mestres que torcem a verdade profética na busca de oferir lucros com o engano de incautos. Eles estão ocupando as mídias televisivas, estão ocupando os diversos canais de comunicação da internet, estão entulhando as prateleiras das livrarias com uma enxurrada de informações fora do contexto bíblico profético, verdadeiros compêndios heréticos. Irmãos, cuidado. Não se deixe enganar. Cuidado com o que você vê e lê e ouve. Não aceite qualquer informação com respeito à volta de Cristo que não possa ser analisada com o texto bíblico, com a palavra. Tudo sobre a volta do Senhor, arrebatamento e juízo final está aqui, na palavra. Não em textos isolados, mas em textos entrelaçados profeticamente. O próprio Senhor Jesus fez a seguinte recomendação: tenham cuidado, pois surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. E ele diz: eis que eu vou-lo tenho predito. Mateus 24, versículos 11 e 25. O nosso estudo, o nosso comentário no estudo escatológico de hoje visa focar os acontecimentos proféticos que estão pré-anunciados por Deus e que estão na Bíblia apontando para o nosso futuro. Focaremos os acontecimentos escatológicos pré-anunciados por Jesus, a partir da pergunta dos seus discípulos: Senhor, diz-nos quando acontecerá o final do mundo e qual será o sinal para sabermos quando se dará a sua vinda. Mateus 24, 3. Jesus respondeu, meus irmãos, meus queridos amigos, com a máxima clareza de detalhes aos seus discípulos, apontando para os sinais, os quais eu quero destacar em sequência ordenada cronologicamente. Primeiro, profeticamente, o Senhor Jesus avisa-nos que haverá inicialmente o arrebatamento da igreja. Eu já falei recente sobre este assunto e falarei na próxima semana sobre este assunto.
o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos salvos fiéis. Este será o primeiro de uma série de importantes eventos programados por Deus para os tempos finais. Irmãos amados, nós estamos esperando para qualquer momento o nosso arrebatamento deste mundo como igreja. Observe o que o Senhor Jesus nos diz como advertência, e foi registrado por Mateus, no capítulo 24, versículo 31, 36 a 42, e no capítulo 25, versículos de 1 a 3. Vou ler numa linguagem mais coloquial, para entendimento daqueles que não têm muita intimidade com o texto bíblico. A vinda do Senhor Jesus, ou a vinda do Filho do Homem, acontecerá como aconteceu o dilúvio nos dias de Noé, surpreendendo a muitos. Nos dias de Noé, aconteceu o dilúvio. Antecedendo ao dilúvio, as pessoas viviam se divertindo, festejando, agindo de maneira irresponsável, não crendo na mensagem sobre o dilúvio pregada por Noé, até que o dilúvio aconteceu e destruiu a todos. A vinda do Filho do Homem será exatamente assim. A vinda de Jesus será exatamente assim. Homens estarão no trabalho, uns serão levados, outros deixados. Mulheres estarão em seus afazeres domésticos e profissionais, umas serão levadas, outras deixadas. Homens e mulheres estarão maritalmente convivendo, um será deixado na cama, outro levado. Portanto, diz a palavra, no aviso do Senhor, porque essas são palavras do Senhor Jesus, fiquem atentos, vocês não têm como saber o dia em que o Senhor virá buscar. Então, vigiem, meus amados, pois vocês não têm como saber quando o Senhor irá se manifestar. O reino de Deus, continuou Jesus, é como a festa das bodas, para a qual foram convidadas 10 jovens para damas matrimoniais. Elas deveriam recepcionar o noivo e compor o cortejo matrimonial, iluminando a cerimônia com suas lâmpadas. Das 10 jovens convidadas, 5 eram prudentes e levaram as suas lâmpadas abastecidas com azeite, com combustível, e ainda levaram uma porção de reserva. E 5 eram imprudentes e só abasteceram suas lâmpadas, não levando reserva. O noivo tardou, atrasou, a boda demorou a iniciar-se, a festa de casamento demorou a começar, e elas ficaram aguardando a vinda do noivo. Então, no meio da noite, alguém anunciou: o noivo está vindo, preparem-se para a festa começar. Foi então que as jovens imprudentes, as tolas, observaram que suas lâmpadas estavam por apagar-se por falta de azeite, de combustível. Então pediram às prudentes que prudentemente não deram de suas reservas, pois não haveria o suficiente para a iluminação da festa se o fizessem. As imprudentes foram aconselhadas a correrem para comprar e se abastecerem devidamente. Então, enquanto elas foram, o noivo chegou e a festa começou. Quando as imprudentes voltaram, a porta do castelo estava fechada. Elas bateram a porta, disseram que haviam sido convidadas e elas estavam ali desejosas de participar da festa. Mas o noivo foi consultado a respeito e disse não as reconhecer como participantes da festa e não as deixou entrar. Portanto, disse o Senhor Jesus, fiquem atentos, porque vocês não sabem quando o noivo vai voltar e a festa celestial vai se iniciar. Li na linguagem contemporânea a Bíblia, a mensagem. Meus queridos, a grande tribulação é um outro sinal anunciado
colocado como advertência, a grande tribulação prevista se abater sobre o planeta, ela vai começar logo após o Senhor Jesus arrebatar a igreja para as bodas que se processará nos céus. Quando a igreja sair da terra, o Espírito Santo a acompanhará e o planeta ficará à mercê do espírito do anticristo, que se apossará de um homem, um líder mundial das nações, e dominará os governos do mundo. Será um tempo de muita aflição, como nunca houve igual em toda a história humana. Será um tempo de tormento muito difícil, especialmente para os salvos imprudentes, que serão deixados para trás, que ficarão de fora das bodas do Cordeiro por causa do seu comportamento imprudente, espiritualmente irresponsável. Aquele será um tempo muito difícil para os que ficarem aqui, judeus e gentios salvos, porque serão foco da ira de Satanás contra aqueles que receberam a Cristo como Senhor. Para eles haverá fome, sede, exposição às intempéries climáticas, viverão fugitivos pelas matas, pelas cavernas, pelos lugares remotos, fugitivos do controle do governo anticristão judaico. Aqueles que forem pegos e presos, além da tortura, serão mortos inexoravelmente. A igreja de Filadélfia, está lá no texto em Apocalipse capítulo 3:10, a igreja que é representativa daqueles que serão arrebatados, e aos Tessalônicos, há a promessa do Senhor de que seremos preservados, os crentes fiéis, os salvos fiéis, seremos preservados da ira futura. Essa é a promessa, e essa é a promessa válida para todos os fiéis, quer gentios pertencentes à igreja, quer judeus tementes ao Senhor Jesus. Outro sinal: após 7 anos de tormentuosa tribulação, nos quais o mundo estará sob o domínio do homem do pecado, este planeta passará por vários cataclismos, e então o Senhor retornará à terra em pleno poder, glória, voltará visivelmente, acompanhado pelos anjos celestes e a igreja arrebatada. Jesus virá para livrar Israel e os salvos que foram deixados para trás, os remanescentes israelitas e da igreja, livrando-os das garras do anticristo. No dia em que Jesus colocar os seus pés novamente na terra, as nações do mundo, sob o comando do anticristo, entrarão em juízo. Naquele dia, diz o Senhor, os governos de todo o mundo, os ricos, os poderosos, os patrões, os empregados, toda a sociedade, correrão para os abrigos antiaéreos, para os porões dos prédios, para as cavernas, para os buracos mais profundos, tentando se esconder da face do Senhor, que estará assentado em seu majestoso trono, porque saberão que terá chegado o grande dia do Senhor, e ninguém vai subsistir àquele dia, se não for salvo. Apocalipse capítulo 8, versículos 16 e 17. Outro evento: após a volta de Jesus à terra e o consequente juízo das nações, quando todos os ímpios, seguidores do anticristo, o Satanás, morrerão, dar-se-á início ao período milenar de Cristo na terra. Logo após o julgamento das nações, Jesus ordenará a prisão, a neutralização de Satanás, que será executada por um anjo poderoso. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. E o Senhor iniciará
o período do seu reino milenar na terra. Nesse período, Jesus governará o mundo inteiro, juntamente com a igreja. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Sendo que Israel será a nação líder e a sede do governo divino será em Jerusalém. O povo judeu, durante o milênio, será o povo proclamador das maravilhas divinas aos povos da terra, do planeta. Mas a Bíblia ainda diz profeticamente que no fim de 1000 anos, Satanás ainda por um pequeno período de tempo voltará a provocar estragos na humanidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Essa pequena e curta liberdade será permitida para demonstrar que Satanás é totalmente incorrigível, que nele não existe arrependimento. Veja bem, após 1000 anos inativos de suas ações diabólicas, Satanás ainda será o pai da mentira, o usurpador, o enganador, instigador de rebeliões. Ao encontrar corações dispostos a obedecê-lo, Satanás iniciará uma nova rebelião espiritual e homens se levantarão para tomar do controle de Jesus o domínio das nações. Mas aquela rebelião será prontamente neutralizada, com Satanás sendo para sempre lançado como nada no fogo, no lago de fogo e do tormento eterno. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Esta informação sobre o milênio mostra também, meus queridos, que o ser humano, mesmo sobre o reinado pessoal do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, continuará escolhendo o mal. Claro que estamos nos referindo aqui não aos arrebatados, mas aos homens que ficaram deixados para trás. É difícil entender isso, mas é o que a Bíblia informa. Hoje, o ser humano culpa em muitas situações o diabo por seus infortúnios, desvios, pecados e quedas. Durante o milênio, não haverá diabo tentando a humanidade, mas depois de 1000 anos de bênçãos, de incomparáveis bênçãos sob a graça do Senhor Jesus Cristo, observar-se-á que o problema do homem não é o ambiente em que vive, mas o seu coração perverso, um dia contaminado no Éden. O problema do homem não é ambiental, mas de conversão. O ambiente não converte, nem transforma o homem. O homem não se transforma do exterior para o interior, mas do interior para o exterior. Por isso, após o milênio, haverá o julgamento do trono branco, com a destinação definitiva do homem e da mulher, salvos e regenerados, para o novo céu e a nova terra. Lugar onde, como diz o livro de Apocalipse, não entrará nada que possa contaminar aquele ambiente. E os perdidos definitivamente serão destinados ao lago de fogo com o diabo e seus anjos. Após 1000 anos e o levante das nações, o levante dos corações ímpios que cairão no momentâneo engodo satânico, por fim, acontecerá o grande julgamento do trono branco, quando todos os homens ímpios, desde Caim, e os não ímpios, que não viveram a experiência gloriosa da primeira ressurreição, porque serão 2 ressurreições, né? Haverá a ressurreição do arrebatamento e a ressurreição do pós-milênio, a segunda ressurreição. E naquele dia, todos ressuscitarão para o dia do julgamento final. Naquele dia, diz o texto, os livros serão abertos e lidos. O livro da vida contendo o nome daqueles que terão direito a viver
no novo céu, na nova terra, lugar preparado por Jesus para os salvos viverem eternamente, e o livro das obras, para que o ímpio condenado a viver no lago de fogo e enxofre com o diabo, seus anjos, a besta e o falso profeta, no qual se transformará esse planeta, não é? O lago de fogo se transformará esse planeta. Saiba a razão da sua condenação punitiva, que será eterna, sem fim, para todo sempre. Sobre a destruição desse planeta, você pode ler 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Lá está escrito que essa terra e as obras que nela há se queimarão. E quando você junta esse texto com o texto da chamada do Senhor após o julgamento do trono branco, porque lá, depois do julgamento do trono branco, Jesus diz: vinde benditos de meu Pai, venham, vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um convite para que os salvos o acompanhem. E o que ele vai dizer para o ímpio, para Satanás e os seus anjos? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O planeta não foi destruído pelo fogo? Eles ficam por aqui, então. Nesse ponto, o pecado, meus queridos, terá interrompido o seu curso maligno. Os salvos estarão glorificados. O diabo e seus demônios, anjos em seu... demônios, os anjos, né, que são os demônios, em seu lugar, o inferno, e com eles, os homens perdidos, as mulheres condenadas. Os céus, lugar de gozo eterno dos salvos, será como uma nova terra, sem pecado, sem maldade, como foi no princípio da criação, antes do homem cair em tentação e pecar. Sendo que lá, no novo céu e na nova terra, já foi providenciado para que jamais, qualquer coisa que possa contaminar aquele ambiente e levar a um outro estado de situação semelhante a que Adão passou. Meus queridos, minha querida, como está a sua vida com o Senhor? Você que conhece a Jesus como Salvador e Senhor, você que é membro da igreja, como está a sua vida? Você está pronto para o arrebatamento? Você está em condição de estar com Jesus na sua vinda? Você, amigo, minha amiga, que ainda não fez a sua decisão por Cristo, por que você não o convida para entrar no seu coração, na sua alma, na sua vida e mudar o seu status quo? Você só precisa reconhecer-se pecador e desejar ardentemente mudar de vida. Então peça ao Senhor que possa perdoar os seus pecados, transformar a sua vida e inicie uma vida de pureza e santidade na presença dele, seja qual for a tua história passada. Tudo se fará novo, tudo será novo no momento em que você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, novo para toda a eternidade. Oremos. Pai, abençoe o estudo desta noite, desta oportunidade, no coração dos amigos, no coração dos irmãos, no coração dos teus servos, pertencentes às tuas igrejas. Esclareça, Senhor, pela ação do teu Espírito, aquilo que eu não pude fazer. Dê compreensão, Senhor, aos teus filhos destas verdades, para que eles se preparem para esses eventos que estão ali, em nosso futuro bem próximo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com toda essa congregação online, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Oi, gente, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro de Esther, né? Possivelmente foi escrito por Esdras, não é uma unanimidade, mas é uma possibilidade. E é muito interessante o livro de Esther, porque ele vai narrar ali as lutas, né, que o povo judeu enfrentou, né, após o exílio babilônico, as lutas que eles enfrentavam, né, como povo disperso, né, depois
desse exílio. Então esse livro ele vai trazer assim vários personagens, né, como reis, servos, mas que todos eles ali tinham um papel importante naquelas questões sociais que eram apresentadas ali no livro, né? Claramente, né, o que é importante destacar é que claramente aqueles que clamavam a Deus para buscar solução para os problemas sociais, eles saíam vitoriosos, recebiam respostas com lutas, né, mas recebiam a resposta de Deus, o socorro de Deus. Então, Esther era uma judia, né, e ela foi vitoriosa pela disposição, né, que ela teve de arriscar a própria vida em favor do seu povo, que estava ali com uma grande necessidade naquele momento, mas como ela buscou a Deus, né, levou o seu povo, né, a se unir e buscar a Deus, eles tiveram ali a resposta do Senhor